Amém? Na sua folha passada, onde nós falamos de batismo com o Espírito Santo, no finalzinho diz, vida cheia do Espírito Santo. Até aqui, todos estavam aqui semana passada, lembram sobre o batismo com o Espírito Santo, certo? E já falamos bastante coisa sobre o batismo com o Espírito Santo. Que eu pulei essa folha. Aproveitar essa folha aqui. E vamos falar a vida cheia do Espírito Santo. Cremos que sendo o Espírito Santo como um vento poderoso e veemente, como línguas de chamas vivas que podem sacudir e convulsionar comunidades inteiras para Deus, ele é também como uma delicada pomba, facilmente ofendido e magoado pela impiedade, frieza, vãs conversações, jactância e espírito de crítica ou julgamento, bem como pensamentos e ações que desonrem o Senhor Jesus. O que é, portanto, vontade de Deus que vivamos e andemos no Espírito, momento a momento, sob precioso sangue do Cordeiro, a pisar respeitosa e suavemente na presença do Rei, sendo pacientes, amorosos, verdadeiros, sinceros de oração, não murmuradores, instando a tempo e fora de tempo, servindo o Senhor. Amém? Efésios 4, 30, 32 diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia de redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros, como também vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Olha que interessante, né? Quando nós falamos sobre a vida do Espírito Santo, e eu tenho isso comigo, nós precisamos aprender que Deus é um Deus relacional, é um Deus de relacionamentos. Ele é tão um Deus de relacionamento que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, ok? Então, Ele nos cria, Ele nos permite ter esse tete a tete com Ele, nos permite andar com Ele, Ele nos permite estar próximos a Ele, Ele nos permite termos amizade com Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Misericordioso. Se a gente for falar aqui das suas atribuições, nós podemos falar tantas coisas especiais e maravilhosas sobre as suas atribuições. Porém, Ele, quando envia seu Filho amado Cristo Jesus à cruz e Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele deixa a promessa da presença do Espírito Santo no nosso meio, Ele deixa a promessa da terceira pessoa dele no nosso meio. Por quê? Porque Ele quer ter uma relação, intimidade. Ele quer ter um processo de relacionamento conosco. E interessante que o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Tem uma folha aqui, ó, salvar. E essa outra aqui. Não entristeçais o Espírito Santo. Ele quer que alguém mais quer caneta? Então a gente tem que imaginar o seguinte, Ele é um ser que sente, Ele é um ser que compadece, né? Tem outro texto que ele se compadece com aquilo que nós sentimos. O que quer dizer isso? Ele sente o nosso sofrimento. Se a gente parar para pensar um pouquinho, o que aconteceu com Jesus na terra? Ele sentiu o que nós sentimos como homem. Sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu ansiedade, sentiu remorso. Ele sentiu tudo. Ele tinha que sentir. Ele tinha que passar para poder ter realmente a autoridade de obter a chave da vitória, da morte para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter vida, para que fosse totalmente santo, para que fosse totalmente puro. Então, a vida do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo em nós, é uma vida de relação. É uma vida que ela compreende o que você passa.
Tem outro texto que diz que o Espírito Santo ele tem um mover em nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Vocês já pararam para pensar o que quer dizer gemidos inexprimíveis? É o gemido da dor, do mais profundo, daquilo que vem de nós, não é? Ontem, aqui na igreja, eu falei sobre isso um pouquinho. Eu confessei minhas dores. Todos nós temos que confessar isso diante do Senhor. Nós estamos na terra, amados, por quantos anos? 70? 80? 90 anos? 100 anos, quando muito, não é? Também chegar aos 100 anos tem que chegar bem. Pelo menos consciente, falando, conversando, não é? Não é chegar a 100 anos para falar que cheguei a 100 anos e está todo estrupiado, não adianta nada. Correto? A Bíblia até fala que pós 70 anos já é o quê? Não é? Após 70 anos a gente tem muitos problemas, inclusive a gravidade. Que eu acho que é o maior problema é a gravidade, tudo cai. Não é? Então, é um desequilíbrio. Porém, Deus sabe de tudo que a gente passa na terra. E a gente tem mais o quê? Eu tenho mais, se Deus achar graça, mais 30 anos de vida na terra. Eu vou ser ainda mais 30 anos de cruz para minha esposa. Não é? Então, são situações que nós vamos passar. Mas a vida do Espírito Santo é uma vida de intimidade com o Pai. E é isso que você precisa entender. Nós já fomos então selados, não fomos? Capacitados a sermos usados de uma forma em que somos um instrumento de Deus nesta terra. Agora Deus quer o quê? Além de sermos totalmente selados, Ele quer que a gente tenha uma relação. E nessa relação, Deus nos dá situações e circunstâncias que nós vamos aprender no próximo, que são relações especiais, em que Deus dá, são dons. E aí a vida do Espírito Santo, né, ele continua dizendo aqui, olha, Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala aqui, o apóstolo Paulo, olha, você tem que orar e suplicar aonde? No Espírito. Para que o Espírito Santo de Deus te use. Faça de você um canal. Faça de você um instrumento. Mas para quê? Para que serve essa súplica, essa oração? Ele continua falando aqui. Para que nós tenhamos perseverança e que nós possamos suplicar para quem? Por todos. Não fomos criados para vivermos sozinhos, amado. Você não foi criado para viver sozinho. Você gosta de ficar sozinho? Quem aqui gosta de ficar sozinho? Eu às vezes gosto de ficar sozinho, mas não muito. Não é? Um pouquinho a gente gosta, não é? Mas daqui a pouco, aquela solidão toda já começa a nos dar um tipo de pavor, não é? Eu como tenho em casa aquela situação de T3, sobe, desce, sobe. E quando eles estão na casa do Salvador, parece que vai cair o teto do apartamento. Não é, Salvador? Não parece? Mas tem uma versão que diz que antes sobe que mal acompanhado. Não, mas não no meu caso. Eu sou bem acompanhado com a minha família, né? Mas parece que o teto vai cair, né? Na nossa cabeça lá, eles correndo para lá e para cá no apartamento, né? Porém, quando a gente olha para isso, quando a gente presta atenção nisso, a gente presta realmente atenção que Deus nos quer bem, nos quer juntos, nos quer nos amando a Ele e Ele fazendo com que nós sejamos amáveis às pessoas. Você não vai ver em nenhum texto da Bíblia, Deus mandando você andar sozinho.
tem algum texto que manda você andar sozinho? Até a missão começa de 2 em 2. Não é o caso. Né? Tem o apóstolo Paulo falando a respeito de relação homem e mulher, que ele fala assim: é melhor que o homem fique só nessa relação. Por que nessa relação? Por vários motivos, né, irmãos? A gente sabe. Né? Tem situações que o relacionamento entre homem e mulher é melhor só, mas mesmo assim, como disse o Salvador, melhor só com mal acompanhado. Mas mesmo assim, acabou, querido? Acabou? Aquele irmão forte lá, esqueci o nome dele. Maurício não veio. Aí ele pediu que eu fizesse as fechaduras também, porque assim ele tinha um janto. Aí eu já vi que as fechaduras fizesse por fora. Tá. Não deixa a porta lá, que ele todo só e eu fecho. Tá. Tá bom. Amados, dá um tempinho aí, deixa eu só acertar com ele lá. Para ali pra mim, ó. Então, a vida do Espírito Santo nada mais é que a tua vida de pura intimidade com a terceira pessoa de Deus na terra, que é o que nós fazemos hoje aqui, certo? Nós temos uma intimidade com Deus, através de quem? Através do Espírito Santo. É Ele que está aqui no nosso meio. Então, a vida do Espírito Santo nada mais é do que isso que nós precisamos ter. Aí ele diz em Romanos 12, 1, 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para aí um pouquinho. Amados, adorar a Deus, o que é adorar a Deus? É prestar culto racional ao Senhor. E se em algum momento você achar que adorar a Deus aqueles momentos de transe espiritual, se não tiver consciência, não é culto, não é adoração. É prestar culto racional a Deus, a melhor coisa que existe. Eu garanto isso para vocês. É quando nós estamos adorando a Deus e a gente sente sim um êxtase espiritual, do Espírito Santo de Deus te envolvendo, aquele amor, aquela coisa gostosa, aquela alegria, aquela presença do Senhor, e você tendo, sabendo, conhecendo, vivendo, vivenciando e entendendo totalmente isso de forma consciente e plena. Ok? Se não for assim, amados, não existe. Isso é mentira, é balela. Aí ele continua: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é? A gente tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você está passando aí uma dificuldade, amado? Ah, é vontade de Deus uma dificuldade? A malignidade na nossa vida é uma vontade de Deus? É? Sim ou não? Não, eu diria que não vontade, mas sim permissão pode ser. Então existe uma vontade permissiva de Deus? Sim ou não, amados? Não. Ó, acabamos de ler aqui o que o apóstolo Paulo fala. Que a vontade de Deus é boa. Então vamos lá. Primeiro, ela é boa. Segundo, ela é o quê? Perfeita. Terceiro, ela é o quê? Agradável. Tá, aí acontecem coisas ruins na nossa vida, né? E aí eu já ouvi muito irmão falando assim: isto é provação de Deus na sua vida. Isso é uma prova de Deus. Então é vontade de Deus que eu passe pela prova? Aí depende do seu ponto de vista. Pode ser ruim para você, mas para Deus está sendo bom. Não. Aí eu vou dizer uma coisa para você que é diferente. Uma coisa é nós passarmos pelas experiências nas quais Deus nos aprova. Aprova. Porque estamos nas circunstâncias desta terra. Estamos no mundo, somos estrangeiros. Temos nossas decisões e as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos sentimentos. Deus chega e fala: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, você pode querer ou não passar por certas situações. Sabedoria e inteligência. Eu sou inteligente, aprendo com meus erros e passo por eles.
Sabedoria, eu vejo o erro dos outros e não procuro passar por aqueles erros. Então eu não passo pelos erros. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom. O tempo todo. Ah, mas e aí acontece uma doença? Ah, acontece um monte de coisa ruim. Amados, são N circunstâncias da nossa vida. Primeiro, nós precisamos entender que estamos na terra sujeitos às coisas da terra. Sujeitos às coisas da terra. Ponto. Mas isso não seria uma prova? O quê? Isso não seria uma prova? Não. O problema, ele pode ser uma prova. Porém, eu não posso dizer que esta prova vem de Deus. Como é que Deus pode jogar mal na minha vida? Mas é permissividade. Então existe existe uma vontade permissiva de Deus? Não. Ó, vamos lá, pessoal. Ó, por que eu tô falando? Por que eu entrei nisso daqui, ó? Peraí, não tô querendo criar polêmica, tá? Por que eu tô falando sobre isso? Tá bom? Para que vocês entendam. Quando eu brinquei aqui, ó, vou criar esse costume para que a gente fale mesmo. Deus é bom. Eu quero muito que vocês façam isso. Deus é bom o tempo todo. Ok? Deus é bom o tempo todo, não é? Só que nós temos que entender uma coisa em nós. Nós temos o nosso lado pecaminoso. O pecado está na nossa vida, ou não? Tem alguém aqui que é totalmente bom para dizer que não peca em nenhum momento? Não é? Ou seria isento do pecado? Não, a gente está aqui, às vezes a gente peca, não é? Eu estou num processo na minha vida de tentar me arrumar em muitas áreas. Não está fácil. Né? Eu tento, sabe aquela coisa? O dia inteiro é luta, eu procuro não pensar, não falar, não agir, procuro ser menos orgulhoso, procuro ser menos... O que eu sou mesmo, amor? O que você sempre fala? Teimoso, né? Eu procuro, né? Eu tenho aquela luta interna ainda. Eu ainda falho, amados. Ainda erro, ainda peco, né? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um problema no meu joelho. E aí eu descobri agora, esses dias, que a minha perna está torta. Eu já percebi isso quando você anda. Já, né? Minha perna está torta. Ela não era torta. Minha perna ficou torta. E por que ficou torta? Vou contar para vocês por que ela ficou torta. De tanto jogar bola, de tanto correr, de tanto treinar. Meu médico chegou para mim, na minha segunda cirurgia, e falou, olha, você pode correr no máximo 5 km 3 vezes por semana. Isso na segunda cirurgia. Eu operei em maio, né, amor? Na segunda cirurgia, não lembro agora. Fevereiro. Em dezembro eu estava correndo a São Silvestre. Quantos quilômetros são a São Silvestre? 15 quilômetros. Para você correr uma São Silvestre legal, você tem que treinar pelo menos 2 meses antes, 2 ou 3 vezes por semana, de 10 a 15 quilômetros. Perdi minha cartilagem. Eu desço a escada, dói. Com 43 anos. Deus é bom, não é? É uma prova na minha vida? É uma prova na minha vida. Eu fui teimoso. Eu errei. É uma prova, Davi. É uma prova porque eu não ouvi na hora certa. Mas não pode ser uma consequência? Não, mas eu não ouvi na hora certa. Ou Deus não mandou o meu médico falar para mim? Mandou. Falei, aí ele falou. Mas doutor, eu consigo mais, eu sinto, meu cardiorrespiratório dá, eu não quero parar de jogar bola, é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto, eu fiz isso a minha vida inteira, vou parar! Não é assim que a gente faz às vezes? Oi, Salvo. Eu também, eu pensava assim, que eu jogava bola e não admitia parar de jogar, mas tive que parar. Teve que parar. Seu médico teve que falar pra você, né? Para! Se você não parar, você morre.
O que eu estou querendo mostrar para vocês, amados, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos avisa. Ele nos mostra. Mas entramos na fala do próprio apóstolo Paulo que diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ele não vai enfiar uma faca no meu pescoço e nem no seu, para dizer que você tem que, não faça. Ele vai falar, melhor que não faça. Melhor que não faça. Né? Então, a gente pode até dizer que existe uma vontade permissiva de Deus. Eu quero dizer que Deus é misericordioso, amados, que Ele sabe da nossa teimosia. Ele sabe da nossa teimosia, Ele sabe do que a gente gosta também. Ele está dentro de nós, Ele age dentro de nós. Ele sabe isso, o Espírito Santo de Deus se move na gente. Ele sabe das nossas ansiedades, das nossas vontades, dos nossos desejos. Hoje eu tomei uma decisão muito dura, cheguei pro pessoal do meu futebol, que eu gosto pra caramba, avisei eles, eu preciso de 30 dias para decidir o que eu vou fazer na minha vida. Me esqueçam durante 30 dias. Vou brincar um pouquinho, que é o rachão que dá para eu brincar, mas não vou entrar no campeonato. Porque o campeonato tem que chegar duro num cara. Eu tenho que correr mais do que o normal. Eu não estou conseguindo correr mais como antes. Ah, mas eu gosto de correr. Correr ainda dá. Meu médico ainda chegou para mim e falou assim, correr você pode. 5 quilômetros. 3 vezes por semana. É o que eu vou fazer. Eu vou testar isso para mim. Eu tenho que aprender duramente o que Deus quis me falar há 2 anos atrás. 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Quando eu fiz a segunda cirurgia, eu já fiz a terceira no joelho, tirando um pedaço do osso, eu guardei. Meu joelho foi desgastando, começou a ficar pedaços de ossos no joelho. Legal isso, amados. Volta a falar o que Deus fala aqui através da sua palavra. Ela é o quê? Boa. Segundo, perfeita. Terceira, agradável. Então, eu não consigo compreender, amados, quando alguém chega e fala assim, você está na aprovação de Deus. Não consigo. Está na desobediência a Deus. Perfeito. Aí eu posso entender alguém chegar para mim, olha, você está numa desobediência, por isso que você está passando o que você está passando. Beleza, concordo. Né? Esse final de semana foi muito engraçado. Teve um pastor lá no seminário, no sábado à noite, ele é um dos caras mais engraçados. Até cheguei para minha esposa e falei assim, né? A gente revezou. Né? Eu ficava com o João numa palestra, ela ficava com outro. Né? E a gente assistia pelo iPad. Aí eu falei, olha, eu posso ficar todas as palestras com o João, mas essa de sábado à noite eu quero assistir em loco. Que é do Sérgio Queiroz. E ele é muito engraçado. É o tipo do cara que bate e você não percebe que você está apanhando. Não é? Mas, amados, foi de Deus, porque à noite, só ficou ele à noite, a palestra, e ele não deu risada 1 minuto. Não brincou nenhuma vez. E Deus foi duro com todos os homens e mulheres de Deus que estavam ali. 1.400 homens de Deus, líderes, pastores, pastor da Batista. Agora, o que tinha de Batista lá, eu gostava disso, né? Os batistão tudo tomando pancada lá, assim, né? Porque os batistão se acham, né? E aí, tomando pancada lá. Batistão e presbiteriano. Você conhece aquela piada, né? Aquela história? Qual? Uma história. É um pastor batista, um presbiteriano e um metodista conversando. Falando a respeito de Jesus. Se Jesus voltasse à Terra, qual que ele escolheria? O metodista falou, mano, gosta de música, então faria com a gente. O presbiteriano, mano, gosta de seriedade, aquela coisa bem paradinha. Então ele seria presbiteriano. O Batista falou, ele continuaria sendo Batista. Nunca viu essa? Nunca. Continuaria sendo Batista. Pra você ver. E é um barato que eles brincam, né? O Instituto Haggai é muito essa polarização, né?
Batista e presbiteriano. Esse ano foi mais presbiterianos pregando do que batistas pregando, Mas são todos avivados, né? No bom sentido, assim. Eles não são aqueles bem tradicionais, eles são bem avivados mesmo. Mas esse pastor no sábado à noite, ele é de uma comunidade, chama Comunidade Viva, Cidade Viva, de João Pessoa. Ele era um batista, saiu da Batista, né? Aí ele se converteu e foi ser da comunidade Cidade Viva. E aí ele foi duro. Palavras duras que Deus deu a nós. Sérgio Queiroz. E mostrando e salientando como é que nós devemos nos proceder, né? De intimidade com o Espírito Santo. Como é que nós podemos ter intimidade com o Espírito Santo e agirmos e continuarmos agindo como a gente sempre age? Cadê a transformação de Deus em nós? Como é que a gente pode dizer que nós somos cristãos se o Espírito Santo de Deus não age em nós? Porque a gente não deixa ele agir, não deixa ele trabalhar, não deixa ele se manifestar, não é? Então, a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Amém? Aí ele diz aqui em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Tá vendo? Tem que andar como ele andou. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se vivemos em espírito, andemos também. Amados, isso é difícil, não é? Você tem que andar em espírito o dia inteiro, toda hora, todo minuto. Eu cheguei para um irmão hoje, um irmão em Cristo, que eu gosto muito, falei para ele assim, ele chegou para mim, nós precisamos falar tal coisa para tal pessoa. Eu falei assim, eu não vou falar mentira. Você quer falar, o problema é seu. Eu não vou falar. Chega disso aí. Ele falou, está certo, eu não vou falar mesmo. Então não fala. Não fala, não prospera, amados. Não prospera. Nem omitir. Não. Não, eu penso das verdades que às vezes elas precisam saberem serem ditas. Mas mesmo assim, elas precisam serem ditas. Não omissão. Às vezes a gente precisa ter um tempo para dizer elas, mas não omiti-las, porque às vezes pode dar um problema. Né? Não, você pode, às vezes, assim, você pode, por exemplo, tem situação, ainda tem gente lá? Tem situação que a gente pode dar uma protelada para falar certa. Protelada, não que é omitir. Omitir é uma coisa, omitir é você decidir, não vou falar. A Deus dará e o que acontecer, aconteceu. Não. Você pode protelar um pouquinho. Talvez não é a hora, não é que nem aconselhamento de casais, né? Às vezes a gente... eu quero sim, Luiz, obrigado. Às vezes aconselhamento de casal. Tem casal, né? Quem já fez aqui curso de casado? Eu fiz na Igreja Católica. Você fez na Igreja Católica? Muitos anos? Um dos princípios uma das coisas que eles falam assim, nunca durma brigado com a sua esposa, não é? Eu quero ver alguém falar isso e ser real e verdadeiro o tempo todo, né? É muito difícil. Mas quando nós íamos dormir, nós falamos em casa. Obrigado. Aí acordava, falava obrigado. Essa eu não entendi também. Essa eu não entendi. Mas às vezes a gente dorme bravo um com o outro. Não tem, isso para mim é hipocrisia. Às vezes a gente dorme bravo um com o outro. Para com isso, não é? Agora, você precisa ser coerente, maduro o suficiente para tratar aquele assunto. Às vezes aquele assunto não pode ser tratado naquela hora, porque os nervos estão à flor da pele, a situação ela tá, né? E é aquilo que é coisa que a gente aprende. A mulher, às vezes, ela quer resolver na hora. E não dá para resolver na hora. Não é assim? Tem que resolver, tem que falar, tem que dizer, tem que acontecer e a coisa não está pronta para ser tratada. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Calma um pouquinho, né? Entra num passo um pouco mais lento para que
se pense para falar, porque quando a gente está nessa flor da emoção, a gente fala coisa que não deve. E aí as palavras, não diz a Bíblia que ela pode ser uma palavra dura, uma palavra que pode até trazer morte, não é? Eu hoje procuro, quando a Patrícia está nervosa, primeiro eu tenho medo. Pelo tamanho dela, né? Ela, se ela quiser me dar uma pancada, eu tô morto, né? Mata leão, chave de perna então, porque as pernas dela é desse tamanho assim. Eu não falo nada. Quando ela está muito nervosa, eu espero. Hoje eu aprendi isso, mas no começo não foi fácil. No começo não foi fácil, né? A própria psicóloga que tratou a gente falava assim, ó, você espera. Deixa ela ficar mais calma, mas você fala. Na hora que você ficar mais calmo, eu falo. Não é fácil. Hoje a gente está mais calmo mesmo, a gente está mais maduro, a gente conversa mais, está mais simples. Até ela não tem ficado também tão nervosa. Então isso me ajuda, né? Mas a gente tem que saber andar em espírito o tempo todo. Saber a hora das coisas, saber a hora de falar, saber a hora de tratar, saber a hora de dizer. Isso é sabedoria, amados. E o Espírito nos ajuda. Ele nos mexe, ele nos orienta, ele nos mostra, ele faz isso acontecer, não é? Hoje, grande parte de casamentos são destruídos, não é? Já está uma briga feia, que é pornografia, essas coisas lá nas pontas de cima, mas grande parte dos casamentos serem destruídos é porque realmente não tem mais sabedoria no diálogo, nos relacionamentos, não é? Falta amor, as pessoas falam falta amor. Falta amor porque a pessoa não ama a Deus. Ponto. Você tem que amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você aprende esse amor ele faz você suportar as situações, não é? Eu falo por mim, amados. Amar minha esposa palmeirense não é fácil, mas eu a amo, não é? Difícil isso. Mas eu compreendo que é aquela cruz que Deus me deu e eu vou carregar ela até o fim, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3,17. Que lindo, hein? Não é? Então o inimigo das nossas vidas, eles já estão destruídos, se nós nos tornamos templo de Deus. Amém? Se posiciona, amado. Anda com o Espírito. Anda em Espírito. Deus honrará você. Deus defenderá você, porque você é o templo dele. Amém? Dons e fruto do Espírito. Amém? Aqui está frutos, mas é fruto. Ok? Cremos que o Espírito Santo tem os seguintes dons a serem concedidos à igreja crente e fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, profecia, discernimento, línguas, interpretação, que conforme o grau de graça e fé de quem os receba. Estes dons são repartidos a cada um diversamente, segundo a vontade do Espírito, que eles são dignos de serem muito avidamente desejados e buscados, na ordem e proporção em que mais sejam edificantes e benéficos à igreja, e que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, fé, temperança, devem ser manifestos e cultivados e cuidadosamente guardados, como ardono resultante de uma vida cheia do Espírito e evidência constante, eloquente e irrefutável disso. Onde é ensinado isso nas Escrituras? Vamos ler? 1 Coríntios 12, 1. Quem pode ler? Esse é um texto um pouco longo.
Pode. Quanto aos dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Continua. É? Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa como quer. Amém? Paramos aí. Aí a gente vê os dons espirituais, né? Que são esses que estão relatados aí. Primeiro ponto que a gente precisa entender, o que é dom? Alguém sabe o que é dom? Algo dado gratuitamente. Dom. Qual é o maior dom da Bíblia? Qual é o maior dom da Bíblia? Vida eterna. Salvação. Deus deu de graça para nós a vida eterna. É o maior dom da Bíblia. Salvação. Amém? Qual é o tema principal da Bíblia? Já falamos isso. A redenção do ser humano. A salvação. Não é? Para que servem os dons? Para quê? Eles são dados gratuitamente a nós, os dons. Não é? Eles são dados e podem ser, sim, obtidos. Não é isso que a Bíblia diz? A gente orando, buscando incessantemente, a gente pode pedir a Deus. E se Deus achar graça, como é dom, é dado, Ele pode desejar dar ou não dar. Não é? Correto? Ele pode dar e não dar. E Ele não dá todos para um. Ele dá conforme aquilo que é necessário a igreja ter. Por quê? Porque, amados, às vezes a igreja está precisando de um momento de cura. E ela vai levantar alguém com o dom de curar. Ah, mas é dado. E aquela pessoa vai ter o dom de curar. Foi dado a ela. E ela vai continuar usando aquele dom de curar. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um dom. Um dom de profecia. Falar coisas proféticas à igreja. Especificamente. São dons que a gente vê aí que são específicos. Necessários pelo tempo que Deus quer, da forma que Deus quer, e é dado à pessoa. Amém? Bem simples. Não vamos nos prolongar. Vamos entrar nos detalhes, porque na hora que a gente fala dom de palavra, aí dom de conhecimento, eles são muito parecidos. Para a gente começar a compreender, a gente tem que fazer um quadrinho. Para a gente entender os dons. Tá? E até porque também tem os dons ministeriais. Né? Todos sabem quais são os dons ministeriais? Apóstolo. O que mais? Mestres. Profetas. Evangelistas e pastores. Ok? Então, cada um tem a sua relação. Mas não vamos falar agora desses dons. Estamos falando dos dons espirituais. Aqueles que se manifestam através de nós. Esses dons ministeriais, esses dons espirituais,
eles são acompanhados pela manifestação do fruto do Espírito. O que é a manifestação do fruto do Espírito? São os nutrientes que a gente tem, daquilo que a gente come, daquilo que a gente absorve e daquilo que a gente põe dentro de nós, não é? Então, se a gente ver um pouquinho mais à frente aí, a gente vai ver a manifestação do fruto do Espírito. Mas o que são a manifestação do fruto do Espírito? São aquilo que nós acabamos de ler. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Quer ver? Cadê? Onde está aqui no texto? Vê aqui para mim o versículo. Fala amor, paz. É, lógico que é. Um pouquinho à frente aí. E interessante que ele diz, nos versos 11, 14 e 12, que o Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok? Amém? Ele diz mais, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê? Edificação da igreja. Amado, dom espiritual, ele não é para você usar e você se sentir bonitão, como tem muitos por aí que se usam, né? É uma pena. Deus deu e o cara usa em benefício próprio. Será cobrado dele, amados. Tem um que está aí na TV, mundialmente falando, Deus não usa ele em cura? Sim ou não? O diabo pode te curar? Sim. Mas eu não estou falando que ele é o diabo não, tá, amados? Eu prefiro crer em Deus. Amém? Ele pega e utiliza-se disso para criar uma situação, um império absurdamente grande. O espiritismo foi curado. Não é? Aliás, amados, vou contar só uma vírgula. Eu gosto de contar as coisas que eu já conheci na minha vida para salientar. E há uns bons anos atrás eu li o livro, eu vou lembrar o nome, acho que é O Poder da Oração, de Pon Yu Shu. Ele é o pastor, hoje é Davi, se não me engano, ele mudou o nome. Ele é o pastor da maior igreja evangélica do mundo, que é na Coreia do Sul. Eles têm 1 milhão de membros. E ele fala do poder da oração. Ele começou a igreja dele orando, e só oração. Ele prega, você vê ele pregando, é uma pregação curtinha assim, mas o cara tem uma oração que você sente. Ele falando, que você vê que Deus está falando através dele, através daquele momento de tão, né? E a igreja dele, lá, eles têm um monte deles, que eles têm várias casinhas nesse monte onde eles oram. Ficam lá, às vezes o dia inteiro, a noite inteira, orando incessantemente. Bom, é uma igreja que cresceu. É uma igreja que manifesta coisas que aqui, talvez, seriam confundidas com o espiritismo. Ele tem uma missionária na igreja dele. Eu vi com os meus olhos, mostrando. Eles fizeram os vídeos tal, na igreja. Ela orava assim de distância. Mulher com câncer no seio, orava de distância. Abria o rasgo. Aí ela punha a mão aqui. Pumba, caiu um negócio preto na mão dela. Ela pegava, orava, jogava fora. Punha a mão de novo. Não, ela não fazia nada, não cortava nada. Orava de novo, não tinha contato físico, só no pós. Orava de novo, sumia, não tinha cicatriz, não tinha nada. Não, eu só ouvi uma moça passando mal,
saiu coisas de dentro dela, e cabelos, tudo coisa. Isso eu já vi também. Isso eu já vi, esse processo de libertação. Amados, por que eu estou contando isso? Tá? Porque o diabo, ele é mestre em copiar as coisas de Deus. Uma das coisas que ele mais copia bem é música. Música. Você vê como que a música está deturpada hoje? Sim ou não? Mas a música veio da onde? Do céu, amados. Os anjos cantam. Santo, santo. Eu fico imaginando como é que deve ser a música celestial. Então o diabo veio para a terra, usou e pumba, e deturpou a música. Deturpou. Nos seus moldes, nos seus modelos, nas suas formas, nos seus formatos, não me importa. O diabo sabe e copia, mas ele copia destruindo as coisas, deturpando as coisas. Bom, isso pode acontecer? Isso é cristão? Uma oração desse tipo? Ter um tipo de situação dessa de cura? Pode, amados. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que os budistas, os seus monges, tem lugar lá na Ásia que eles levitam? Vocês pensam que isso é mentira? Isso é verdade. Eu aprendi isso em missiologia. Diz que eles levitam. Saem do chão. Sentados naquela posição deles. Eles levitam. Agora, se eu tô lá com você, a gente não conhece Deus, entra num templo budista e vê o monge levitando, o que você pensa? É esse Deus que eu quero. Esse Deus tem poder. Estou errado ou não? Certo? É o diabo trabalhando. Ele tem poder, pessoal. Ele faz coisas, mas na sua maioria deturpadas do que Deus e do que ele viu Deus fazer. Que ele viu Deus fazer. Então tem lugares no mundo, já te chamo, Salva, tem lugares no mundo que são coisas diferentes, que a gente não pode julgar. Que nem essa missionária. Foi um quebra-pau no seminário. Você não tem ideia. Quebra-pau no seminário, porque eu não concordo. Isso é espírita, espiritismo, e não sei o quê, e não sei o que lá. Dr. Fritz. Você é Dr. Fritz, e lá. Mas o Dr. Fritz, como é que ele fazia? Ele pegava a mão, abria. O da missionária não, ela orava. De longe. E a coisa acontecia. Não precisava, não era uma coisa invasiva. Não era uma coisa que você via que era forçada a trabalhar. Também não estou pedindo para vocês acreditarem no que eu estou falando, tá, amados? Eu estou falando como Deus pode trabalhar. E pode trabalhar dessa maneira? Pode. Tem coisas que a gente nem imagina do que Deus pode fazer. Amados, fica imaginando só uma coisinha. Pegar o irmão Luiz, uma máquina do tempo, e levar ele do lado do mar, no momento em que Moisés vai tocar o cajado, e a água se abre. Você já teve ideia para parar? Que loucura seria isso? O mar se abrir, você vê aquelas paredonas de água assim, e o povo passando no meio. Aí, ó, ela acabou de falar, e o medo? Você acha que o povo não teve medo? Teve. Temor. Não é? Olhar, nossa, Deus trabalhando. Que loucura. Coisas que a gente não tem nem ideia do que Deus pode fazer. Fala, Salva. Então, eu tive uma experiência desse tipo quando eu fui para o encontro com Deus lá em Araras. Que eram os 3 dias. Eu fui na sexta, sábado e domingo. E antes o pessoal não vai, que é coisa de Deus, que papai e tal. Aí eu fui. Passou sexta-feira, não aconteceu nada. Sábado não aconteceu nada. No domingo, para terminar o encontro, eu questionei Deus. Falei, se Deus existe, me deu uma prova.
Ah, fez isso também. Entendeu? Aí que aconteceu? Eles estavam tocando o louvor para encerrar o encontro. Aí uma coisa me puxou até em cima. Eu flutuava, eu saía da cadeira e via tudo lá embaixo. E no fundo uma rosa piscando. E um rosto metade, eu só via a metade com a barba, não via a outra. Ali eu teria a prova que Deus realmente existe. Eu questionei que ele me provou na hora. Você teve essa visão. E eu chorava e os irmãos falavam, não, você está perdendo o melhor. Eu falei, não, o melhor está aqui, eu estou limitando. Sabe? Deus faz coisas a gente não sabe. O que está falando com o irmão não é para cada um. Está falando com o irmão, talvez não está falando comigo. Amados. Às vezes até porque eu também estou travado ali. Às vezes a gente não vem para a igreja travado. Pressionado. Amarrado. Nervoso. Né? Amados, eu cheguei aqui, eu estava meio nervoso. O trânsito... Né? Eu queria chegar. Eu saí antes. Eu ia vir com o Salvador. Né? Aí o Salvador, eu vou mais tarde. Beleza. Aí saí 6h20 de casa. Eu vou chegar tranquilo para oração. Ainda falei para ela, vamos chegar para oração. Não cheguei, amados. Não irrita? Aí eu cheguei ali, ainda até dei uma ligada para um amigo meu para saber, para dar aquela, sabe, aliviada. Porque você chega aqui com o coração apreensivo, não quero atrasar, não quero perder a oportunidade de estar falando das coisas de Deus. Dá de cara com o Luiz ainda, com... Amém? Então, o fruto do Espírito ele precisa ser manifesto em nós, né? Eles precisam ser cuidados com a dor no resultante de uma vida cheia do Espírito. Amém? Moderação. Cremos que a moderação do crente deve ser notória a todos os homens. Que sua experiência e proceder diário jamais elevem a extremos, fanatismos, manifestações escandalosas, calúnia, murmurações, mas que sua sóbria, compenetrada, equilibrada, amadurecida, piedosa e zelosa experiência cristã seja de uma firme retidão, sensatez, humildade, autossacrifício e conforme a Cristo. Amém? Filipenses 4:5 diz, seja a vossa equidade, seja a vossa igualdade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Efésios 4:14-15 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, antes seguindo a verdade em amor, ou aí está escrito em caridade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amor não se porta com indecência, caridade não se porta com indecência. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou querer sim. Irmão Luiz, pega lá para mim, por favor. Eu peço para o irmão Luiz. Amados, hoje o que mais nós vemos são fanatismos, né? Minha esposa não gosta muito que eu assista os programas que eu gosto de assistir, mas eu assisto. Eu assisto para nortear minha vida a não fazer a mesma coisa, a não entrar nos mesmos erros, a não participar de coisas que são complicadíssimas. Mas eu assisto tudo. Adventista, eu assisto o amigo da Patrícia, que é o Agenor Duque e a Ingrid Duque, né? Eu assisto às vezes o Valdemiro. Faz tempo que eu não assisto o Valdemiro. Não tinha assistido ele há muito tempo. Não, e eu acho que está muito mais falando dele do que propriamente de Deus. Antes ele até falava de Deus. Obrigado. Né? Do Agenor eu fico vendo o pessoal rodopiando, e umas coisas de louco, umas maluquices. Né? Eu me lembro que essa questão da moderação, eu já contei um pouquinho aqui. Paulo apenas passou por isso, a Carol também. Na igreja sede da Quadrangular teve um movimento chamado
Catch the Fire quer dizer pegando fogo. Esse movimento começou na igreja de Toronto. Na igreja, ela chama-se Igreja do Aeroporto, porque ela está exatamente do lado do aeroporto de Toronto, no Canadá. O pastor chama-se Randy Clark. Não estou dizendo que ele não é homem de Deus, ele é um homem de Deus. Amém? Eu prefiro dizer que todos são, para que eu não venha ter julgamento. Amém? Todos são. Seja ele qual for, até o Agenor Duque. Se os frutos dele são diferentes, problema é dele. Dele com Deus, inclusive. E aí o Randy Clark veio para o Brasil. E a igreja de Toronto é uma igreja que ela é uma igreja grande e é uma igreja que eles entraram nessa veia de deixar o Espírito Santo de Deus agir das diferentes maneiras. E ele fez isso aqui no Brasil. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na equipe que ajudava. E ele começou a ministrar. E ele disse assim, olha, se você que está aqui, falando em inglês, o cara traduzindo, você que está aqui e quer pegar o fogo de Deus, lá na igreja em não sei aonde que ele tinha falado, exemplo, as pessoas saíam pulando por cima das cadeiras e não importava quem estava na frente, corriam para o altar e para vir pegar o fogo de Deus no altar. Amados, o brasileiro é um bicho besta, você já viu? Mas ele terminou a frase, os caras começaram a pular em cima dos bancos. Blum, blum. Eu olhava, eu estava lá na frente assim, eu falava, e agora? Pessoal, não estou brincando. Passava por cima de mulher, mulher passando por cima de homem. Sabe? Já tinha passado do limite. Não era só gente nova convertida, era pastor fazendo isso. Gente correndo da galeria para chegar lá no altar. O cara pôr a mão, pumba, o cara cair. Amados, aquilo foi, para mim foi, sabe, meu coração pesou. Porque você tinha que ficar segurando as pessoas. Olha essa coisa de show, sabe? Eu não me senti bem. Se era de Deus, não vou nem entrar no mérito. Porque eu posso estar fazendo coisa errada, né? Mas é que a gente acabou de falar de moderação, né? O que eu estou te falando, Davi, é assim, talvez a manipulação da palavra, talvez até mesmo a tradução não foi aquela, não sei, não é? Não sei se foi aquilo que ele quis dizer, se, olha, as pessoas saíam correndo dos seus lugares e vieram para frente pegar o altar, né? O tradutor falou, pulava por cima das cadeiras, e os caras começaram a pular por cima das cadeiras, a igreja lotada, abarrotada. Aí no ano seguinte era a unção dos animais, amados. O Catch the Fire, eles receberam uma visão que as pessoas tinham que imitar os animais. Aí tinha gente rosnando que nem leão. Eu não estou brincando, não. Mugindo que nem boi. Chegou a ver isso, Maria? Não? Lá na Vida Nova teve um pouquinho. E é uma situação... Você pode falar, foi Ana Paula Valadão, tá no vídeo, tá no YouTube, ela imitando uma leoa, né? Isso aconteceu. Teve um pastor, esqueci o nome dele, acho que é Davi Silva, que é cantor, da época da adoração extravagante, que ele tinha que fazer que nem o leão faz na selva, demarcar a área em volta da igreja. E sabe como é que leão demarca a área? Fazendo xixi. Ele mijou em volta da igreja. Isso pode pôr lá, pessoal. Isso está escrito. Não sou eu. Se não me engano foi em Curitiba. É a igreja dele. Pessoal. É triste. O fanatismo dói. Dói. Ouvir falar certas coisas. Volta a falar, pessoal. Olha só. Volta a falar. Pode ser que tenha algum lugar no planeta Terra
que existem situações em que existem, estou conjecturando, pensando junto com vocês, existem algum tipo de Deus que possa se transformar num tipo de animal, e Deus acha uma estratégia para falar de alguma forma, olha, ele é o leão da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá, ele rosna, e tal, para mostrar para as pessoas que pela fé nesse leão de tribo de Judá, você chega à salvação. Amém! Deus pode fazer? Pode. Mas aqui, pega alguém em Curitiba, eu tenho quase certeza que foi em Curitiba que isso aconteceu, que é uma cidade diferente. Quem já foi para Curitiba sabe que é um povo mais assim, né? Imagina o cara passando na rua e o cara mijando em volta da igreja. Isso ele não deve ter feito em volta do quarteirão. A igreja é grande. Haja xixi. Ele bebia água e... Precisamos ser moderados, amém, amados? Você recebeu uma unção de animal. O que vai mudar na sua vida? Então a gente tem muita questão de modismo, né? Então, é o que a gente estudou agora, moderação, né? Nós não estamos trilhando um plano doutrinário para a nossa igreja? Estamos trilhando um plano doutrinário para a nossa igreja. Estamos pedindo para Deus, como é que o Senhor quer que a gente ande? Como é que o Senhor quer que a gente ore? Por exemplo, por cura divina, agora que nós vamos falar. Você pode orar por cura divina? Sim ou não? Sim, deve, nós vamos ler. Não é? Mas é diferente quem tem dons de cura. Todos nós podemos orar por cura divina. Mas tem pessoas que são escolhidas por Deus com dons de curar. É diferente disso que nós vamos falar agora. Dom da fé, por exemplo. Ele é diferente da nossa fé genuína de salvação. É uma fé que extrapola. É a fé que remove montanhas. Entendeu? É diferente. Mas o que a gente vai falar, por exemplo, agora é cura divina. Todos nós. Está lá. Falando no Evangelho que nós podemos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Deus não pode te usar em algum momento para que aquela pessoa seja curada por algum motivo de saúde? Lógico que pode. O seu dever é orar. Não é? Se a cura vai acontecer, aí tem as duas fezes. A pessoa também tem que saber tomar posse. Não é? Não, as duas fezes. A minha fé com a fé dela. Fezes, não é? Move a situação. Vamos lá. Cremos que a cura divina é o poder do Senhor Jesus Cristo para curar os enfermos e os aflitos, em resposta à oração sincera. Que Ele, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, jamais mudou, mas é ainda um auxílio plenamente suficiente na hora da dor, capaz de saciar as necessidades, vivificar o corpo, a alma, o espírito e uma novidade de vida em resposta à fé daqueles que oram com submissão à sua vontade divina e soberana. Mateus, o Evangelho de Mateus 8:17 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No Evangelho de Mateus 9:5 diz: Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoado-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Evangelho de Marcos 16, 17 e 18. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus, Atos 4:30. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado serão perdoados.
Tiago 5,15. Lindo esse também, né? Amados, a cura divina a cura divina para mim é um dos instrumentos mais fantásticos de evangelização que a gente pode ter dentro de uma igreja. Eu, quando assumi a igreja do Imirim, eu assumi uma igreja que estava meio derrubada, sabe? Tinham 2 pessoas. E teve um problema lá, aí brigou uma turma, saíram, montaram outra igreja. Eu cheguei de supetão e tinham 2 pessoas só, né? Dá pra falar 2 não, tinham 3. Era uma pastora, a Eunice, e um casal. E aí logo em seguida eu comecei a fazer visita nas pessoas que eram da comunidade, lá da igreja e tal. E amados, eu passei o primeiro ano e foi terrível para mim, porque eu tinha vindo de uma igreja muito diferente, né? Eu tinha vindo de Carapicuíba, a gente tinha aberto 2 igrejas lá, Carapicuíba e Alphaville. Principalmente meu último ano em Carapicuíba, eu abri uma igreja na Coab 1 de Carapicuíba. E eu comecei com 15 pessoas, em 6 meses ela tinha 300 pessoas. Né? E aí teve que aumentar o prédio, foi uma festa tal. Terminamos um ano, a igreja abarrotada de gente. E aí eu fui para o Pari. No Pari eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano e alguns meses. E recebi o convite de assumir a igreja no Imirim. Imagina, eu estava vindo de igrejas que tinham uma pegada legal, tinha bastante gente e tal, era bem gostoso. E eu chego no Imirim, 3 pessoas. E amados, sem brincadeira, eu acho que eu passei o primeiro ano do Imirim pregando praticamente para 3 pessoas. Era quarta, sexta, sábado e domingo. A igreja tinha uma placa que ela tinha culto todos os dias. E aí na primeira semana eu quis fazer todos os dias. Eu abri a igreja, não tinha ninguém. Eu fazia culto para mim mesmo. E era frustrante, sabe? Porque eu achava que eu era bom pastor. De verdade, amados. Eu achava que era bom. Achava que o meu ministério já tinha dado fruto. Eu achava que, poxa, eu ia chegar lá, arrebentar e o bicho pegar. Eu ouvi uma vez o pastor, que era o antigo pastor da igreja, ele chegou para mim, sabe, Paulinho? A gente tinha que pedir um milagre para Deus. Um milagre de uma cura. Para as pessoas começarem a voltar para a igreja. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque eu vim de uma igreja quadrangular, né? Na época do Willi lá, do Rony, que a gente vivia isso plenamente na nossa igreja. O meu pai na fé era muito usado em cura divina. E aquilo entrou na minha cabeça, né? E eu falei, puxa, é verdade, vou pedir para Deus uma cura. Mas não foi tão rápido assim, amados. Ninguém pensa que foi rápido assim. E aí eu vou trazer para vocês a memória de um pastor que eu comentei aqui o exemplo para vocês, do Hernani Santos, que eu levei ele no Imirim para fazer uma campanha. Eu até falei para vocês, né? Falei do exemplo dele, perguntei para ele, não, como é que você faz? Você se consagra, você jejua e tal? Ele falou, não, nada, faço nada. Nada. Naquele domingo, segunda e terça que ele estava conosco, a gente já tinha um pouquinho mais de gente, umas 15, 20 pessoas, né? E aí eu sempre fui desse tipo de cara, vamos meter faixa, fazer panfletagem e tal. E eu peguei essas 15 pessoas e a gente ficou acho que uns 2 meses seguindo nas esquinas falando, vai ter campanha, paralítico vai andar, cego vai enxergar. Eu acreditei mesmo, amados, que isso ia acontecer. E o Hernani veio, a igreja ficou cheinha, né? Não veio só gente de igreja, gente veio também outras pessoas de outras igrejas que eu tinha convidado. Eu era muito amigo de muitos pastores. Vem, o missionário vai estar aí, vai ser uma bênção. E amados, eu vou dizer uma coisa para você. Como a cura, ela pode ser um instrumento fabuloso de evangelização, né?
Porque as pessoas começam a ver as coisas acontecerem. E naqueles 3 dias aconteceu de tudo. Paralítico andou na igreja, pessoa foi curada de câncer, né? Fora o mais importante de tudo, teve muita salvação nos 3 dias. Muita salvação. Então a cura divina, eu sou muito fã dela. De verdade, sou muito fã. E eu queria incentivar a nossa igreja a ter coragem de orar por cura. A não ter medo. A não ter receio. Sabe? Ora mesmo. O máximo que pode acontecer é não curar. Estou errado? Mas você vai encher a pessoa de fé. Você vai encher a pessoa de ânimo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pautado na cura divina. Queria que, se fosse, seria muito bom. Porém, mas não é isso. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser pessoas de fé, ao ponto de quando alguém chegar para nós e falar assim, eu estou com dor de cabeça. Ora pela dor de cabeça da pessoa. Não tem medo não. Né? Ora. Pastor, como é que ora? Como é que ora? Como é que ora? Em nome de Jesus, ser curado e liberto de toda enfermidade. Amém? Ponto. Acabou. Se você sabe sobre a enfermidade, se você sabe o que é, pode orar específico, né? Se você sabe que, por exemplo, a pessoa está com um problema de enxaqueca, ora, eu repreendo em nome de Jesus toda enxaqueca, que ela saia deste corpo que não pertence mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Você está curado e liberto em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Sempre declarando. E outra, amados. Não tem essa... Aqui, você viu o texto falando em algum momento, aqui principalmente em Marcos 16, 17, 18. Porão as mãos sobre os enfermos e se for a vontade de Deus, eles serão curados. Em algum momento você vê Jesus falando, se for a vontade de Deus, será curado? Não. O que ele fala? Porão as mãos sobre os enfermos. O que ele quer dizer com isso? Ora com autoridade, em nome de Jesus, ser curado. Amém. Tenha fé para isso. Tá? Ser curado. Ora, ser curado, em nome de Jesus. Não duvide. Amém? Eu quero muito que a nossa comunidade, a nossa igreja, seja uma igreja de oração. Ela já está começando a ser, né? Eu gosto muito, né? Aí quinta-feira tem um exemplo aí tão fabuloso, tão lindo que aconteceu, né? Tá passando um homem aí, entra aí, a irmã Nice ora. Foi uma bênção, né? E domingo à noite o homem estava aí na igreja. Com o filho. Você vê como Deus faz? Todo sorridente, feliz, né? Já deixou o nome, já deixou o telefone. Aí. Agora, entrou uma pessoa doente ali. Seja qualquer um de nós, amados. Não precisa chamar o pastor que está ali. Não precisa chamar o Davi, que às vezes está lá, já pronto para começar o louvor. Pega na mão da pessoa, ora. Certo, Vitória? Deus vai te usar. Deus vai usar. Comigo aconteceu. Eu estava com uma tia no hospital. Como levar? Eu fui para lá no sábado de manhã, que eu ia ficar com ela, né? E a minha prima falou, se ela quer água, só molhe lá, deixa ela pegar. Qualquer coisa, porque ela estava até aqui. Aí eu orei, né? Aí ela aceitou Jesus, né? Só para você, assim, aquela que vinha comigo aqui na igreja. Aí chegou a médica e tal, né? E olhou, e ela falou assim, ó, acho que você com a pouco melhor e tal, eu vou liberar um pouquinho de água para você. Isso umas 2, 3 horas depois, né? Liberou a água. Eu fui, só que ela me falou assim, eu quero água gelada. Eu dei água gelada para ela, sabe? Amém. Temperado, né? Mas na hora lá eu queria, eu dei água gelada para ela. Amém.
À tarde, ficava na enfermaria, tinha outra senhora lá, aquela outra paciente, vieram umas visitas e ela quis sorvete. E eu vi que ela olhou. Eu falei, se ela pode beber água, né? Ela pode tomar um sorvete, né? Aí eu falei, você quer? Ela falou, eu queria um de limão, um picolé de limão. Eu fui buscar, ela falou, sorvete. Ela estava bem. No domingo, deu alta para ela ir para casa. Ei. Sabe qual foi a vontade dela? Polenta com linguiça, com molho de linguiça calabresa. Com pimenta ainda. Ela comeu. Amém. Ela durou acho que uns 20 dias sem sofrimento. Amém. Sabe? Quer dizer, que eu acho que foi abençoada. Sim. Porque ela nem podia pegar a água. Ela naquele dia ela tomou uma Eu vou encerrar aqui, eu não vou falar sobre a segunda vinda de Cristo, que é algo que está mexendo muito no meu coração ultimamente. E eu tenho visto alguns homens de Deus que eu prezo muito, acredito muito, e todos eles estão começando a falar muito do arrebatamento. Estão começando a falar muito disso. E amados, eu tenho sentido temor no meu coração, sabe? Eu acredito que Jesus está muito perto mesmo. A gente está vendo muita coisa. E Deus está trabalhando muito rápido para a gente poder ver salvação, né? Não é à toa que nós estamos aqui, segunda-feira. Deus está preparando você para ser usado, para remir o tempo do Senhor. Diz a palavra de Deus que o tempo será remido, mas ela só será remido através de mim e de você, né? Quando todos puderem ouvir falar de Jesus, né? Mas eu me lembro uma vez, eu fui pregar uma igrejinha no Jardim Belval, em Barueri. Eu era coordenador de jovens nessa época. Fui lá, uma igrejinha muito simples, ela era terreno, era um declive, e você só via o telhado dela, assim. Aí você descia as escadas e a igreja era lá embaixo. Batido o chão da igreja ainda, né? Estavam começando a fazer a igreja. E eu me lembro que eu fui num sábado à noite lá, eu preguei, tinham poucas pessoas. E no final do culto eu orei por cura naquele dia. E eu orei por uma mulher. Ela falou, pastor, estou com um problema sério, estou com uma doença séria. E eu orei por ela. E aí passou um período de tempo, eu fui convidado novamente para pregar lá. Eu gosto quando eu sou voltado a convidar, porque eu fui bem. Eu achava assim, né? Olha que coisa que a gente pensa às vezes na nossa cabeça, né? Mas eu voltei, porque eu sempre gostei de ir em igreja pequena. Porque a gente sempre fica perto das pessoas, é muito gostoso. E eu fui de novo, e a igreja já estava mais cheia. Eu fiquei feliz da vida quando eu vi a igreja cheia, né? Mas já fazia um tempo. E aí a mulher veio, pastor, você lembra de mim? Não lembro. Eu sou muito sincero, falei, não lembro. O senhor lembra que o senhor orou por mim? Eu falei, olha, não lembro. Não lembro que eu orei por você, mas eu quero contar para o senhor uma coisa. Eu estava com câncer. E naquele culto que o senhor veio aqui, o senhor falou para vir à frente quem estava com um problema sério de saúde. O senhor orou por mim e eu estava já desiludida. Passou um periodinho de tempo, eu fiz o exame de novo, o câncer desapareceu, o médico não sabia o porquê. Eu falei, glória a Deus, eu comecei a chorar naquela hora, amados, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive ministerialmente falando, de ver Deus agindo daquela maneira comigo, né? E depois daquilo, destravou. E eu comecei a orar, e eu oro por todas as pessoas, eu oro mesmo, eu quero orar por cura. Se a pessoa fala para mim, ora pelo meu problema, eu oro pelo problema da pessoa. Eu creio que Deus pode agir, eu creio que Deus pode usar a minha vida. E eu creio que Deus vai usar você. Deus vai te usar?